beleza? Prosseguindo aqui então, e agora a gente vai falar um pouco do vestibular da UFSM, né? Das questões de física, como pode vir as questões de física aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria adiantar, para a gente começar a conversar aqui, é o seguinte: o perfil da prova de física da UFSM, ela é diferente do perfil da prova de física do Enem. O Enem, apesar de a gente fazer contas dentro da prova do Enem, ela é muito mais interpretativa do que a prova de física da UFSM. Lá na UFSM, gente, você vai fazer muito mais contas, ou seja, vai ocupar muito mais fórmulas do que no Enem, tá? Vamos lá. Eu peguei a última prova, o que eu fiz? Como está separadinho lá, prova 1, prova 2, prova 3, eu peguei a última prova e vou fazer o seguinte: hoje, nessa semana, eu vou fazer toda a prova 1 e um pedacinho da prova 2, tá? E na semana que vem, eu vou fazer um pedacinho da prova 2 e toda a prova 3, tá? E aí a gente bate todos os conteúdos principais do vestibular da UFSM. Bom, olha só. Ele disse que para responder as questões de 17 a 20, a gente precisa considerar a figura a seguir, tá? Que são prateleiras de um painel e a altura de cada degrau aqui é de 50 centímetros. Vamos combinar o seguinte: centímetro não é unidade padrão no sistema de medida, certo? Então, centímetro, a gente vai dizer que isso aqui é 0,5 metros. Então, aqui eu tenho 0,5 metros, 0,5 metros, certo? Vou pedir um pouco de paciência também, porque eu estou aqui com a minha mesa, às vezes demora um pouco para digitar, tá bom? Mas beleza. Vamos lá. Vamos ler a questão 17 e vamos ver o que ele pede para a gente. Para gatos de estimação que vivem em apartamentos, podem ser construídos painéis de parede com prateleiras, plataformas e esconderijos de modo que eles explorem o ambiente e se exercitem. Em uma parede com um desses painéis, 3 prateleiras fixadas conforme a figura. Um gato pula na horizontal, ou seja, aqui, né, nessa direção assim, né, da prateleira P3 para P2. Então, o gato está aqui em cima, na prateleira P3, e ele vai pular lá na P2. Usando a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado, considerando o animal como uma partícula e ignorando a resistência do ar, um referencial fixo no painel, o tempo que ele permanece no ar é... Gente, isso aqui é um problema clássico de queda livre. Queda livre não, né? Na verdade, a gente pode chamar de queda livre, mas isso aqui é um MRUV na direção horizontal, né? A gente pode dizer que a altura do gato é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Deixa eu adiantar essa conversa aqui. Quando o gato parte, ele tem velocidade inicial zero. Se ele tem velocidade inicial zero, essa parte aqui subiu da fórmula. Beleza? A altura inicial é considerado zero também, porque ele parte do início, né? Então, essa parte aqui também morreu. Ele quer descobrir o tempo de queda. Olha o que eu vou fazer com a fórmula. Galera, eu já conhecia a versão final dessa fórmula, tá? Mas a versão inicial dessa fórmula está aqui. E é super possível de eu achar o tempo usando isso aqui. Mas, o 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Vai ficar 2 vezes a altura. Igual a gt quadrado. A gravidade está multiplicando, passa dividindo. 2 vezes a altura dividido pela gravidade, igual a c quadrado. E, portanto, quando eu for tirar a raiz quando eu for tirar o expoente 2 do t, vai aparecer uma raiz. 2h dividido por g.
Essa fórmula aqui, o pessoal costuma chamar de tempo de queda. Tempo de queda. Então, eu vou pegar mais espaço aqui. Eita. Aqui, não. Aqui, vou subir mais espaço. Galera, agora que eu já sei o tempo de queda, fica mais fácil calcular, né? Isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 vezes a altura. Vamos voltar um pouquinho no desenho. Vamos voltar um pouquinho no desenho. Aqui está minha mãozinha. Da P3 para o P2, eu tenho 0,5 metros, ou 50 centímetros, né? Nós vamos usar os 0,5 metros para estar tudo dentro do Sistema Internacional de Medida. Então, aqui, no lugar do H, que é a altura, eu vou colocar 0,5. Dividido pela gravidade, que é 9,81. Quase 10, mas não é 10, né? 2 vezes 0,5, pode pensar em 2 vezes 50 centavos, que é R$1, né? Dividido por 9,81. Cara, se 1 dividido por 10 é 0,1, isso aqui vai ser 0,1 alguma coisa. Eu já fiz a conta, é 0,12 alguma coisa. O problema era tu adivinhar quem era a raiz quadrada desse negócio, tá? Aí eu concordo contigo. Vini, tem truque para isso? É, cara, dá para a gente pensar em alguma coisa no sentido de o que é 0,12? É 12 dividido por 100, certo? Ah, qual é a raiz quadrada mais próxima aqui do 12, né? Exata. O 9. A raiz quadrada do 9 seria 3, alguma coisinha, né? Opa, deixa eu apagar aqui, senão é nem que eu preciso escrever. Deixa eu apagar aqui. Tá. Ah, seria 0,3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. É o mais próximo do 12, aqui nesse caso. Só que 12 é um número maior do que 9. Então tem que dar 0,3 mais alguma coisa aqui. E o que mais chama a atenção na resposta nesse sentido é a letra C, gente, que é 0,32. Então, a questão é fácil se tu sabe a fórmula do tempo de queda, que é essa aqui. E a questão se torna fácil quando tu tem essas manhas, assim, ó, de pensar o seguinte, que 1 dividido por 9,8 é quase 1 sobre 10. Só que não é 1 sobre 10 ainda. Então é 0,1 alguma coisa, né? E depois, pior ainda, né? Tirar a raiz do 12 sobre 100, ou tirar a raiz do 0,12, pensar que a raiz quadrada mais próxima que tem é o 9. E como 12 é um número maior do que 9, é 0,3 e alguma coisa, tá, gente? Então é por isso que a resposta correta aqui é a letra C, sem usar a calculadora, galera. Outra diferença enorme da prova da UFSM para a prova do Enem. A prova da UFSM, ela vai te fazer contas com números muito grandes ou muito pequenos com vírgula, tá? O Enem te faz isso, mas não é em todas as questões, tá? Aqui a gente vai ter esse padrão, beleza? Então, pessoas, recapitulando a questãozinha aqui. Deixa eu pegar a mãozinha. Eita. Peraí. A questão fala o seguinte. Eita. Uh, ele quer
saber qual o tempo que ele vai levar no ar para pular do P3 até o P2, sendo que ali eu tenho um degrauzinho de 50 centímetros. Legal? Usando a fórmula do tempo de queda, raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade, né? A gente tem aqui a fórmula. A altura é 0,5. Divide pela gravidade 9,81, tá? Quais são os truques aqui? 2 vezes 0,5 dá 1. 9,8 é quase 10, mas não é 10. Então vai ser 0,1 e alguma coisa. Para tirar a raiz quadrada desse cara aqui, tem que pensar o seguinte. A raiz quadrada mais próxima é o 9. 9 é 3 vezes 3, então a raiz quadrada vai ser 0,3 mais 0,3 e alguma coisa, tá? E essa alguma coisa é esse 2 que está aqui, tá, gente? Então, questão 17 do PS1 ou da prova 1 da UFSM, né? Acho que é da prova 1. É uma questão muito boa, que envolve aí MRV, queda livre, tempo de queda. Eu particularmente, eu gostei, tá? Bora para a questão 2. Bora para a questão 2. Galera, outra dica importantíssima, principalmente na prova 1. Geralmente, eles contam uma história através de uma questão ou de várias questões. Quando ele fala assim, ó, que uma figura vai ser usada na questão 17 a 20, as questões vão ter a ver uma com a outra, tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte, por favor, resolvam as questões por ordem. Resolvam a 17, depois a 18, depois a 19, depois a 20. Não mistura as coisas. Por quê? Porque talvez na 19 tu pode ocupar algo que tu já viu na 18. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, tá? Mas vamos resolver a 18 para ver como é que fica. Considere que um gato com a massa de 3,2 kg, então aqui esse gato aqui tem massa de 3,2 kg, pula da prateleira P3 para P2. De novo, ó. Ele está aqui e vai pular para cá. Nas mesmas hipóteses, tá? Tudo que já aconteceu na questão 17. A energia associada ao trabalho realizado pela Terra sobre o gato, enquanto ele está no ar, é aproximadamente, ó, ele perguntou sobre uma energia aqui. Energia do gato. Tá. Ok. Ele está no ar, então aqui vai ter a ação da gravidade, mas isso a questão não era obrigado a falar, porque o gato está no ar já é subentendido, tá? Ok? Que tipo de energia eu estou falando, gente? É uma energia que tem a ver com velocidade ou é uma energia que tem a ver com posição? Tá? Essa aula aí vocês tiveram. Então, essa energia que tem a ver com posição é energia potencial gravitacional, a EPG, que é massa vezes gravidade vezes altura, turma. Então, a EPG vai ser a massa do gato, que é 3,2, vezes a gravidade, que é 9,81, certo? Vezes, vezes a altura do P3 para o P2, que é 0,5 metros, certo? Uh, Fazendo essas contas aqui, turma, o que acontece? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa, que dividir por 2. Então, a dica que eu dou aqui,
Vini, por que tu pensou assim? Porque 32 dividido por 2 é 16, filho. Então, eu vou ficar com 1,6 vezes 9,81. E aqui, sinto muitíssimo, mas você vai ter que fazer a conta. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 8, 48, foi 4. 6 vezes 9, 36. Com 4 que foi 40. Tipo assim, 1, 8, 9. Soma tudo. 6, 9, 8, 9 mais 4. Então, peraí, fechou? 9 mais 4, 13. Eita, peraí, deu ruim aqui, né? Então, de novo. Deu ruim, de novo, peraí. Caneta, aqui, foi. 6 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 36. Com 4 foi 40. Então, assim, uma vezes 1 dá 1. Uma vezes 8 dá 8. E uma vezes 9 dá 9. 6, 9, 8, 13. Tá bugando aqui, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Teríamos que ter 3 casos depois da vírgula, mas isso aqui não dá 3, não teria resposta. O que de bug está dando aqui? Ah, achei o bug. Erro básico. Tá voada, velho. Presta atenção, presta atenção. Você já deve ter visto o meu bug aí, né? Então agiliza para não perder tempo. Vamos lá, olha o bug. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 8, 48. Ok. 6 vezes 9 é 63. Né? Uh, não, perdão. 6 vezes 9 é 54. 54. 54 mais 4, 58. Deixa o espacinho. Agora sim. 1, 8, 9. 6, 9, 16, 14, 15. Agora vai fechar, turma. 15. Como eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou lá e deixo 3 casas depois da vírgula. Galera, não tem 15,69, mas de 69 para 70 é 2 palitos, né? Então é 15,70 joules de energia, certo? Cuidado com o fundo, tá? Eu buguei agora para pensar terceiro fim de aula já, mas cuidado, faça a conta com calma, para não cair no busto, cair agora, cair no busto, porque eu preciso aqui de matemática básica. Então, cuidado, tá, gente? Por favor. Bom, questão boa, tá? Questão boa de energia. Uh, ele não fala no problema que tipo de energia que é, então tu tinha que deduzir como tem uma altura, tu vai usar uma energia potencial de gravidade ou gravitacional, tá? Então, a questão é muito boa, tá? Pega esse print aqui, ó. Quando tu multiplicar por 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, eu peguei o 3,2 por 2 vezes 1,6. Multipliquei por 9,8, isso aqui me deu o resultado da letra B, certo? Vamos lá, partiu questão 3.
Mas, sim, uh, esse tipo de questão aqui eu comentei rapidinho na aula com vocês, porque, de fato, o Enem não cobrava isso, não cobra ainda, né? Por que não vê coisas assim. Mas aqui na UFSM o jogo é um pouco diferente. Olha só, gente, vamos ler a questão. Uh, Imagine que para realizar o pulo, o gato toma um susto durante 50 segundos. Então ele falou duas palavrinhas mágicas aqui, ó. O gato vai tomar um susto e o tempo para ele fazer isso é 0,5 segundos ou 0,50 segundos, tanto faz, tá? A partir do repouso, né? Tá parado. Com velocidade horizontal de módulo 3,4 metros por segundo. Tá. O mesmo diferencial, com as mesmas hipóteses, o módulo da força, para saber quanto vale a força horizontal, que são muito massas. Só que aqui, ó, é o seguinte, lembra que eu te falei aquela hora de fazer as questões na ordem que elas vêm? No caso do vestibular do FSI, isso é muito importante, porque na questão anterior, ele te falou que a massa do gato era 3,2 kg, certo, gente? E isso vai ser importantíssimo para a gente, porque sem isso a gente não vai resolver o problema. Como é que a gente vai partir? Da onde que a gente vai partir? Da onde a gente vai resolver o problema? O impulso é força vezes variação do tempo, certo? Eu vou pegar mais quadro aqui para a gente. Só que o que acontece? Diz a lei que o impulso também é igual a um negócio chamado quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Eu lembro que eu falei numa aula para vocês, mas foi muito rápido, confesso, porque não era o foco na época, né? Gente, a massa do gato, ele falou na questão anterior, é 3,2. A velocidade é 3,4. Se a gente fizer essa conta aqui, se eu não me engano, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter 8, 8, 10. Duas casas depois da vírgula. Eu vou ter 10 com 88 metros por segundo. Opa, não. Putz, isso aqui é impulso. Impulso para a gente é uma força. Impulso é uma força medida em isso, Newton. Ok. Bom, turma, qual é o truque desse negócio? Nós já descobrimos que o impulso vale 10,88, porque ele é igual a quantidade de movimento. Ah, mas, no comecinho da questão, a gente sabe que impulso é igual a força vezes o tempo. E a força é exatamente o que eu quero descobrir. Então, no lugar do I, do impulso, eu vou colocar aqui 10,88. A força eu quero descobrir e o tempo é 0,5 segundos. Olha a dica do 0,5 de novo aqui. Ó. O 0,5 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai dividindo quem? O 10,88. Então, gente, dividir por 0,5
é o mesmo que multiplicar por 2. Então, tu pega o 10,88 e multiplica por 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16, 28, 17. 2 vezes 0 dá 0, 28 dá 1. E 2 vezes 1 dá 2, isso aqui dá 21,76 Newton. Vamos ver se isso tem resposta lá? Tem. Letra C, não, letra E. Letra E. Tá. Galera, recapitulando, a questão seguida da gente. A questão seguida da gente, uma força horizontal que o gato vai precisar para pular da prateleira 1 para a prateleira 2. Tá? O que a gente tinha de dado aqui? A gente tinha que o tempo vale 0,5 e a velocidade era 3,4 metros por segundo. E só isso. Só que na questão anterior ele falou a massa do gato, que era 3,2. E isso é uma sacanagem, porque ele podia ter falado aqui de novo, certo? Então, por isso a dica, façam as questões na ordem, tá? Para poder ocupar alguma coisa depois. O que eu sei sobre a força impulso? Que ela é a força vezes o tempo, certo? Só que a regra diz, né? Isso não diz, que o impulso é igual a um negócio chamado quantidade de movimento. Esse negócio, quantidade de movimento, se calcula por massa vezes velocidade. Isso aí deve a Isaac Newton também, tá? A massa era 3,2 da questão anterior, velocidade 3,4. Conseguimos impulso 10,38. Ok? Agora, o impulso ainda é força vezes tempo, não muda, tá? Apesar dele ser igual à quantidade de movimento, tá? Então, o impulso é 10,88 igual a força vezes 0,5. O 0,5 está multiplicando, troca de lado, dividindo. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, se eu pego 10,88 vezes 2, isso dá 21,76. Isso significa que 10,88 dividido por 0,5 também dá 21,76. A dica do 0,5 é bem importante, que apareceu 2 vezes hoje. Tá? Quando eu multiplico por 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. E quando eu divido por 0,5, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Certo? Bom, até agora, gente, são questões muito bacanas. Eu estou muito divertido aqui fazendo com vocês essas questões aqui. Questões muito legais. Última questão do PS1. Tá. Aqui é o seguinte. No nosso curso regular, a gente não viu essa parte aqui de gravitação. Tá? Por quê? Porque não é o foco do Enem também. Tá? Mas nada impede de eu fazer uma mini aula aqui para ti, explicar os principais conceitos que a gente vai precisar para ocupar na questão 20. Todo mundo já sabe que a força de gravidade é uma força que atrai os corpos, certo? O cálculo dela é uma constante chamada constante gravitacional. É um número padrão lá, tá? Vezes uma massa grande, vezes uma massa pequena, dividido pelo quadrado da distância entre a massa grande e a massa pequena. Pensa o seguinte, aqui nós temos a Terra. Tá? A minha Terra meio debilitada aqui, certo? E lá longe eu tenho um planetinha qualquer aqui. Tá bom? Apesar da Terra ter uma massa muito grande, ela é atraída pelo planetinha e o planetinha também é atraído pela Terra a uma certa distância, certo? Só que essa distância é ao quadrado.
grande atrai a massa pequena. E a massa pequena atrai a massa grande, certo? Mas não tem quem ganha aqui. Todo mundo atrai todo mundo. Vini, por que isso? O que garante isso? O que garante isso, gente, é a terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Os corpos que exercem força na mesma direção, na mesma intensidade, porém em sentido oposto. E olha só, eles são corpos diferentes, então faz sentido falar isso, ok? Legal. Agora, eu acho que a gente já pode resolver essa questãozinha aqui. Outra coisa, a força G, ou a força de gravidade, ela é sempre atrativa. Ela faz com que os corpos se atraem, certo? Ela nunca é repulsiva, tá? Vamos ler as questões, então. O gato pula diversas vezes de uma prateleira para outra no painel de parede. Com relação ao referencial inicial já considerado e a interação gravitacional entre o gato e a Terra, considere as afirmativas seguintes. Primeira, se o gato pula da prateleira 3 à prateleira 2, a interação é atrativa, e se ele pula da prateleira 2 para a prateleira 3, a interação é repulsiva. Acabei de falar aqui, interação da gravidade, a força da gravidade é sempre atrativa, nunca é repulsiva. Se a gente parasse aqui, ó, na questão, estava tudo certo. Mas ele falou, perdão, gente, ele falou aqui que a força é repulsiva quando o gato tenta voltar da P2 para P3, tá? Isso aqui é falso. Então isso torna falsa. A força exercida pelo gato sobre a Terra e a força exercida pela Terra sobre o gato tem módulos iguais? Verdadeiro. O que garante isso, filho? A terceira lei de Newton. Mesmo módulo ou mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Então isso aqui é verdade. Certo? Número 3. Se o gato pula da prateleira 2 para a prateleira 3, a força gravitacional exercida pela Terra sobre ele, no ponto mais alto da sua trajetória é nula. Isso aqui é muito mentira, gente. Por quê? Porque a força de gravidade, ou a gravidade convencional que a gente conhece das pontas, é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nunca muda, porque é uma constante. Se nunca muda, no ponto mais alto da trajetória, ela não pode ser zero. Certo? Então, isso aqui também está errado. O que me sobra é apenas a 2. Certo? E vocês aí já ganharam uma mini boa aula de força gravitacional. Ok, gente? Bueno. Agora, eu peguei as duas questões da prova 2 para a gente dar uma discutida, tá? Primeiro assunto, não é essa. Não é essa. Eu acho que é essa. A questão de ondulatória. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, para a gente poder escrever. Bora lá, então. Questão de onda. Na verdade, é uma onda específica que ele vai tratar aqui, que é uma onda chamada de raio... Onda rádio. Onda de rádio. Tá. Duas coisas que eu quero falar para ti, para a gente revisar antes da gente começar essa questão. Uma onda ela pode ser classificada de acordo com a sua natureza ou de acordo com a sua propagação.
muito bem na aula, porque pensa no Enem, né? Quanto à natureza, uma onda pode ser mecânica. Onda mecânica é aquela que não precisa de um meio para se propagar. Um exemplo classicíssimo, o som. Tá? Agora, uma onda também pode ser eletromagnética. Tá? A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Vini, dá um exemplo aí para mim. A luz. Outra, rádio. Tá? Grava aí. Ok. Quanto à propagação, uma onda pode ser longitudinal. Longitudinal. Olha só. A direção de vibração é basicamente a mesma, né? Da direção da vibração. Na longitudinal, a direção da propagação é a mesma na direção da propagação. Na verdade, isso aqui é mais reto ainda, tá? Deixa eu melhorar esse desenho aqui, que não pode confundir com o meu próximo, tá? Eu também não sou um exímio desenhista aqui, né? Vamos fazer algo mais retinho ainda, tá? Ok. Agora, eu posso ter uma onda transversal. A onda transversal, a direção de propagação é perpendicular à direção de propagação. Opa! A direção de propagação é perpendicular à direção da vibração. O que significa? É que se eu olhar direitinho aqui, eu consigo um ângulo de 90 graus entre a propagação e a vibração. Certo? Dica, né? Aqui, a onda rádio, ela é transversal. Ok? Bom, vamos para a questão, então. Vamos ver o que a gente consegue marcar. Para monitorar o espaço aéreo amazônico, os órgãos de defesa do Brasil criaram o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Beleza. Dentre os meios tecnológicos disponíveis no sistema, há um conjunto de radares para a coleta de informações meteorológicas e de tráfego aéreo. O radar é um aparelho de detecção e localização que usa ondas rádio. Parte das ondas emitidas se reflete no alvo e volta ao receptor, que analisa, determina as características e a localização do alvo. Em relação a esse contexto, considere as afirmativas seguintes. Agora a gente começa a brincar aqui. Alternativa 1. As ondas de rádio e as ondas sonoras têm a mesma natureza? Gente, isso é falso. Tá? Porque quanto à natureza, as ondas de rádio elas precisam de um meio para se propagar. Então elas são eletromagnéticas. Ao contrário das ondas de som, que são mecânicas, que precisam do meio para se propagar. Então, onda eletromagnética não precisa de um meio material. A onda mecânica precisa, certo? Então, a primeira está errada. Porque quanto à natureza, elas não têm a mesma. Tá? Como é uma natureza mecânica e o rádio eletromagnético. As ondas de rádio têm diferentes, elas se diferem das ondas luminosas. Ondas de rádio e ondas de luz se diferem pela frequência e pelo comprimento da onda. Tá. Isso aqui é verdade. Agora vamos esclarecer por quê. As duas são eletromagnéticas. Porém, cada uma vibra com um comprimento de onda diferente. Mas isso só acontece porque elas também vibram numa frequência diferente. Certo?
Então, a número 2 acaba sendo verdade. Verdade. Tá? Elas têm a mesma natureza, porém elas diferem pelo comprimento de onda, que é o lambda, e pela frequência, que é o f. Certo? Nas ondas de rádio, campos elétricos e campos magnéticos oscilam perpendicularmente à direção da propagação das ondas. Isso aqui é verdade, porque uma onda de rádio é transversal. Se é transversal, é perpendicular, de forma 90 graus da direção de propagação e de vibração, certo? Então, a 2 também é verdade. A primeira é fácil. Então, eu marcaria aqui letra E, 2 e 3. Vini, essa questão é fácil, média, difícil. Na minha opinião, ela é uma questão média para difícil. Por quê, professor? Porque é o seguinte, se tu estudou tudo em específico da onda rádio, essa questão é muito fácil para ti. Agora, digamos que tu tenha estudado coisas genéricas sobre o som, sobre a luz, sobre as ondas de raio-x, ou outros aspectos, né? Que não tenha lido sobre a onda rádio. Talvez tu não acerte alguma coisa aqui, tá? Principalmente a questão número 2, tá? Porque isso aqui era informação. Você tem que saber que elas, sim, apesar de serem da mesma natureza, elas vão diferir, sim, no comprimento de onda e na frequência. Porque senão a luz e o rádio seria a mesma coisa. Sabe que não é, né? Então, mas daria para responder também, né? Usando aí um pouco mais de interpretação. Beleza? Questão 6, também falei numa das nossas aulas, na aula de hidrostática, tá? Que é uma questãozinha aqui sobre a força de impulso. Uhum. O que acontece aqui, gente? Vamos dar uma relembrada na força de impulso. A força de impulso atua. Vou pegar a caneta aqui. Da seguinte forma: é a massa específica do meu elemento, né? Vezes a gravidade, vezes o volume. O polígrafo de você, ele não usa o D de massa específica. Ele usa, não, perdão, ele não usa o Mi, que representa a massa específica. Ele usa o D de densidade, DGV, tá? Esse aqui é o volume que eu estou considerando, certo? Ok. Essa massa específica é da embarcação, tá? Ou do lugar onde eu estou considerando, ou do material que eu estou considerando, melhor falando, tá? Bom, agora vamos ler o textinho aqui e depois a gente faz. Os principais meios de transporte no Rio Amazonas são embarcações como a canoa, a rabeta e os barcos. Isso. Todos flutuam por meio do impulso exercido pela água conforme a lei de Arquimedes. Tá? Em relação ao impulso da água sobre a embarcação, considere as afirmativas do seguinte. Quanto maior a massa da carga colocada na embarcação, maior o módulo do impulso. Cara, isso é verdade. Por quê? Porque se tu colocar muita massa dentro da embarcação, tu vai acabar aumentando a densidade. Aumentando a densidade, tu vai aumentar o valor do produto. Então, tu vai acabar aumentando o impulso. Então, se tu tem um D grande, tu vai ter um impulso grande. Certo? Então, essa primeira aqui tá ok.
Com carga ou sem carga, o módulo do impulso depende apenas do módulo do peso da própria embarcação. Mentira. Por quê? Olha a força impulso. Ela depende da densidade, depende da gravidade e depende do volume. Então, não depende só do peso ou só da densidade. Depende dos três. Da densidade, da gravidade e do volume. Então, isso aqui é falso. O módulo do impulso depende da forma da parte submersa do casco da embarcação. O módulo do impulso depende da forma. Não, gente, porque olha só, pensem comigo. Se dependesse do formato da embarcação, na fórmula tinha que ter a área do formato da embarcação. Mas não tem. Se não tem, é porque não depende. Então isso aqui é falso. Tá? E sobra a letra A apenas. Tá? Quanto maior a carga que eu colocar lá dentro, vai aumentar a densidade. Se aumenta a densidade, aumenta o impulso. Certo? Pessoal, falamos um pouquinho aqui, então, da prova 1, da prova 2. Tá? Da prova 1, façam as questões na ordem que elas aparecerem. Porque elas podem trazer informações importantes. Tá? Agora, lembrar dos conceitos ali de MRU e MRV, nós usamos o MRUV na questão que tinha que achar o tempo de queda. Tá? Lembrar que energia potencial e energia cinética. Ano passado, caiu energia potencial lá da altura do gato, tá? A gente calculou na questão 18, se não me engano. E ano passado caiu energia potencial, esse ano tem grande chance de cair energia cinética, tá? O que mais da prova 1 foi legal fazer? Impulso, força vezes tempo, tá? Que também é igual à quantidade de movimento, massa vezes velocidade, tá? Bem legal aquela questão lá do impulso, eu gostei. Da prova 1, acho que as dicas são essas. Prova 2, tudo que for teórico sobre ondas, eles gostam de cobrar teoria de ondulatória, tá? Tudo que tem prático na prova 1, ou seja, na prova 1 você vai fazer muita conta em física, tá? Na prova 2, eles te cobram mais teoria. Não que não vai ter conta, vai ter também, mas eles te cobram mais teoria, beleza? Impulso, impulso não, impulso, tá? Força, impulso, tudo que tu puder saber teórico sobre hidrostática, teorema de Pascal, teorema de como é que é o Castelli, não, Castelli da dinâmica, Pascal, a Torricelli, tá? Torricelli lá da pressão, tá? E o Stivin, tá? São coisas importantes, tá? Hidrodinâmica também é importante, só que hidrodinâmica a gente vai falar semana que vem, tá? Então, gente, essa foi a nossa primeira semana de aula resolvendo questões da FSM. Resolvemos aqui uma prova 1 inteira, tá? E um pouquinho de prova 2. Semana que vem eu resolvo o resto da prova 2 e vamos fazer toda a prova 3 também, tá? Então, um abraço, boa semana para vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.